para ter sucesso dentro do empreendedorismo. E o primeiro termo, né, que eu quero trazer para vocês aqui hoje é um termo que eu posso ter autoconhecimento, eu posso saber quem eu sou, eu posso saber quais são meus valores, o que é sucesso para mim, mas se eu não tiver isso, nada vai acontecer dentro da minha jornada enquanto empreendedora. Então, hoje eu vou falar com vocês inicialmente sobre autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é a primeira característica de empreendedoras, de empreendedores de modo geral. E eu vou trazer aqui a definição, o conceito, para que vocês possam entender se hoje verdadeiramente vocês vêm sendo autorresponsáveis dentro da carreira, do negócio, da família, a área da vida em que você hoje provavelmente está com debilidades, está com algum tipo de problema, ali você provavelmente não está sendo autorresponsável. E por isso que a autorresponsabilidade é um termo, um tema tão interessante quando a gente fala de carreira. Então vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês os slides. Aula 3 do curso. Autorresponsabilidade. Vamos lá. Definição 1. O que é autorresponsabilidade? É a certeza absoluta, é uma crença de que você é a única responsável pela vida que tem levado. Você, por ação ou omissão, se colocou exatamente no lugar onde você está hoje. Então, quando você olha para a tua carreira, para os resultados que você vem tendo, você, de alguma forma, se colocou nesse lugar. Então, quando você olha para o número de clientes, quando você olha para o teu desenvolvimento das últimas semanas, dos últimos meses, por ação ou omissão, você se colocou aí. Então, isso significa que se o resultado está positivo, por ação ou omissão, você se colocou aí. Se o resultado em alguma área ainda está negativo, algo precisa ser corrigido. Definição número 2, autorresponsabilidade é a capacidade de se responsabilizar completamente pelos resultados que você tem colhido na vida. Não existe coincidência, mesmo que você não entenda, está colhendo o que plantou. Então, a autorresponsabilidade é entender que eu não escolho, você não escolhe o que você colhe. Ninguém pode escolher o que vai colher, mas nós podemos escolher o que vamos plantar, porque a nossa colheita ela vai ser consequência daquilo que eu planto todos os dias, através da minha ação ou da minha falta de ação, através da maneira como eu me visto, através da maneira como eu me posiciono, daquilo que eu falo, daquilo que eu não falo. Isso é o que eu vou colher, o resultado disso é o que eu vou colher. Então, a autorresponsabilidade é entender que não tem sorte, não é coincidência, não é o acaso, é um plantio e uma colheita. Então, o que hoje você tem plantado quando a gente fala de carreira? O que hoje verdadeiramente você tem plantado todos os dias, a cada momento que você está ali focada no teu trabalho, o que é que você tem plantado, né? A partir de pensamentos, a partir de sentimentos e a partir de comportamento. Então, para pensar um pouquinho sobre isso. E a definição número 3, o que é autorresponsabilidade? É a certeza de que ninguém muda nada, nem ninguém, sem mudar a si mesmo primeiro. Olha só, ninguém muda nada nem ninguém sem mudar a si primeiro. Quantas vezes você quer mudar o outro, seja esse outro teu colaborador, seja esse outro até mesmo o teu cliente, achando que ele é que está errado, que ele que está pedindo algo que não existe ou que você não tem como solucionar. E, na verdade, você não consegue mudar a outra pessoa, você não consegue, se a gente pega o exemplo, né, de pai para filho, ou qualquer adulto aí que vai querer transmitir um conhecimento para uma criança, o que a gente sempre percebe? A palavra, ela até convence, a palavra é entendível, mas o que vai fazer com que a criança, ela realmente faça aquilo? É o exemplo arrasta. Então, para eu mudar meus resultados, eu preciso primeiro mudar a mim. Antes de tentar mudar, né? Ou de responsabilizar o governo, a crise, a pandemia ou qualquer outra situação, que são fatos reais, que são coisas que realmente existem, porém, não há como nós controlarmos. Agora, o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto, nós vimos na aula de sábado, na aula 2, que sim,
isso eu consigo mudar. E então, isso aí é sobre autorresponsabilidade. O que eu quero trazer para vocês a partir desses 3 conceitos, mulheres empreendedoras, né? Na verdade, o que nós precisamos pensar? Eu costumo falar nos meus processos individuais e em mentoria que, na verdade, lá no fundo, ninguém tá nem aí para você. Ninguém tá nem aí para você, ninguém tá nem aí para os seus sonhos, para suas metas profissionais. E olha só, quando eu falo ninguém, o que eu quero dizer com isso? Você deve ter pessoas que estão ao seu lado, por mais que você esteja rodeada de pessoas que queiram o seu bem, nós precisamos entender, você precisa entender que a nossa carreira, que o sucesso que eu quero, que as metas que eu quero alcançar, elas são de responsabilidade total minha. No fundo, por mais que a gente ame o outro, né? A gente sempre tá o quê? Mais preocupado com as nossas ambições, com aquilo que faz sentido para nós. Então, se hoje você tem uma meta ousada, entenda, ninguém precisa apoiar você, ninguém precisa estar te incentivando, até porque se você tiver um arsenal de pessoas atrás de você, torcendo, vibrando, fazendo de tudo para que você consiga, mas você não se colocar como uma pessoa autorresponsável, nada vai adiantar. Então, virar essa chave de entender, poxa, realmente dentro do empreendedorismo, e lembrem disso que eu estou falando, não é que vocês estão sozinhas, não é que as pessoas queiram o mal, mas dentro do empreendedorismo, em algum momento você se vê sozinha. E você precisa entender que esse percurso, ele é sim, em muitos momentos solitário. E para isso eu preciso ter metas muito claras, saber onde eu quero chegar, saber quais são os meus valores, saber qual é a definição de sucesso para mim, que não é a mesma definição de sucesso para todo mundo, é aquilo que eu quero. E se eu quero, eu vou fazer para alcançar esse sucesso, certo? Então, a verdade é que o sucesso não é só sobre esperar do outro, não é só sobre ter o apoio de outras pessoas, muito menos, né? Eu costumo falar que sucesso muito menos é fazer aquilo que eu amo o tempo inteiro. Isso não é sucesso. Você não vai ter sucesso achando que você vai fazer aquilo que você ama em todo o tempo. Ter sucesso, de modo geral, quando a gente fala de carreira, sentir uma realização profissional é entender que eu preciso fazer com amor o que precisa ser feito e não necessariamente amar tudo o que eu faço. Então, minha gente, com essas 3 definições, conclusão, né? Não existe sucesso sem autorresponsabilidade. E eu vou trazer para vocês algo que sempre me inquietou, há algum tempo me inquietou, que é o seguinte: por que algumas pessoas conseguem alcançar o sucesso profissional? Lembrando aqui que sucesso é aquilo que você entende como sucesso. Por que algumas pessoas conseguem ir mais rápido? Por que algumas pessoas não conseguem? Por que algumas pessoas se sabotam o tempo inteiro? Por que algumas pessoas têm muitas ideias, mas não colocam em ação? Por que algumas pessoas vivem um ciclo vicioso de conquistar e perder tudo, conquistar e perder tudo? O que acontece por trás disso? E aí, estudando esse tema, eu me deparei com esse conceito que eu vou apresentar aqui para vocês, que é o conceito de mindset. Inclusive, existe esse livro aqui, que foi um livro que eu mais estudei sobre esse tema, que é este daqui, ó, Mindset, a nova psicologia do sucesso, depois posso mostrar para vocês, da Carol Dweck. Esse livro é incrível e ele traz, é um livro bem teórico, né? E ele traz que basicamente existem 2 tipos de padrões de pensamento. Que padrões são esses? Existem pessoas que têm um mindset, uma mentalidade fixa. O que significa ter uma mentalidade fixa? Pessoas de mentalidade fixa, elas acreditam que a inteligência, a habilidade, o saber fazer é algo genético, é algo que você nasceu com, ou se você não nasceu, você não vai conseguir desenvolver ao longo da vida, não vai ser tão fácil desenvolver ao longo da vida. Pessoas de mindset fixo, de modo geral,
ficam estagnadas, são aquelas pessoas que acham que chega num nível em que eu não posso mais aprender, não consigo mais aprender, já aprendi coisa demais, não dá mais para aprender. Também essas pessoas evitam desafios. Então, são aquelas pessoas mais estagnadas e que vão acabar evitando os desafios do dia a dia. E pessoas que esperam pela sorte. Então, elas estão ali o tempo todo esperando o acaso, esperando a sorte. E atenção, quando eu falo de esperar pela sorte, gente, não pensem naquela pessoa que senta, cruza o braço e espera que a sorte aconteça. Não é isso. Não é essa pessoa. Esperar pela sorte é aquela mulher empreendedora que não busca autoconhecimento, é aquela pessoa que não estuda marketing digital, é aquela pessoa que não trabalha o seu posicionamento, a sua marca pessoal, é aquela pessoa que não busca aprender e entender mais sobre pessoas, aprender e entender mais sobre o perfil do seu cliente, é aquela pessoa que não busca aprender incessantemente, é aquela pessoa que não tem conexões poderosas, que acredita que ela sozinha vai conseguir chegar longe. Isso tudo é esperar pela sorte. Esperar pela sorte não é sentar e cruzar o braço, mas cada vez que você não faz o que precisa ser feito, você está à mercê da sorte. Então, você está esperando pela sorte. E aí existe também um mindset de crescimento. Então vamos lá, existe um mindset fixo, que mindset, gente, nada mais é aquilo que uma crença. Então as pessoas que têm um mindset fixo são aquelas pessoas que acreditam nisso, acreditam que a inteligência não pode ser adquirida, acreditam na sua estagnação, que eu não consigo aprender mais, acreditam que está difícil para todo mundo, que marketing digital não é para mim, que posicionamento não é para mim, que pessoas de sucesso têm sorte, que pessoas que prosperam é porque têm sorte, que a genética que é boa, que sucesso é para poucos. Isso é mindset fixo. São pessoas que têm esses tipos de crenças instaladas. E o mindset de crescimento, nas pesquisas, né, se observou que pessoas de sucesso, pessoas que dão certo naquilo que se propõem a dar certo, então atletas de alto nível, empresários de alto nível, têm um mindset de crescimento. Então, o que é esse mindset de crescimento? São aquelas pessoas que buscam desenvolver a sua inteligência, que buscam desenvolver novas habilidades, que estão o tempo inteiro querendo aprender, 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 extrair aprendizado onde elas estiverem, com quem estiverem. São aquelas pessoas que abraçam os desafios, gostam de desafios, gostam de conseguir contornar problemas, objeções de cliente, dificuldades, porque dali elas sabem que um desafio as torna mais forte para o próximo desafio. E pessoas que acreditam que o esforço é o caminho da excelência. Ou seja, diferente de esperar pela sorte, diferente de fazer só o que eu gosto, pessoas de mindset de sucesso, de crescimento, entendem que o esforço é que vai me levar à excelência. E o que na maioria das vezes faz com que a pessoa se mantenha no mindset fixo? Algumas coisas, né? Então, entre elas, vitimização, historinhas, zona de conforto, falta de metas, o ego exacerbado, medo do que os outros vão falar de mim, medo do que vão achar a meu respeito, medo se eu estou adequada, se eu estou inadequada. Isso é o que mantém as pessoas no mindset fixo. E por que é tão legal falar sobre mindset e falar sobre autorresponsabilidade? Porque mindset, ele me faz, da mesma forma que a autorresponsabilidade, ele me faz entender que não importa como está a minha vida, como está o meu negócio, como está a minha carreira hoje. O que importa é o que eu vou fazer com ela de agora em diante. Então, isso é autorresponsabilidade, isso é mindset de crescimento. Isso é entender que mesmo com todas as vulnerabilidades, com todas as dificuldades, com tudo aquilo que parece difícil para você, você busca superar cada uma delas, cada um desses desafios. E aí eu pergunto para vocês, né? Onde você está hoje? Onde você verdadeiramente está? Quando você olha para a tua carreira, talvez hoje você já tenha caminhado, você em alguns critérios já se enxergue num mindset de crescimento. Mas, sinceramente, quando tu olha para o teu dia a dia, qual é o mindset aí que prevalece no teu dia a dia?
Não tenha vergonha de saber onde você está. Tenha vergonha de não saber. Então, olhe para esses dois mindsets. Entendam que se você desenvolver um mindset de crescimento, será muito mais fácil ter sucesso, será muito mais fácil alcançar o topo dentro do teu mercado, dentro daquilo que você faz. E aí, quero trazer para vocês aqui um pouquinho sobre empreendedorismo, né? Nós falamos aqui bastante sobre autorresponsabilidade, e quando a gente fala de empreender, você que é mulher, empreendedora, empresária, profissional autônoma, liberal, né? Profissional liberal, enfim, seja a forma como você empreende, como você se vê hoje dentro do empreendedorismo, nós precisamos entender que o empreendedorismo ele é como um iceberg, né, gente? Aquela imagem do iceberg. O sucesso, a prosperidade, é aquilo que você consegue ver que está lá na ponta. E todo o resto? Todo o resto é a parte de gestão, a parte de planejamento, a parte de marketing, de vendas, de finanças, de posicionamento, de marca pessoal, de traçar metas congruentes com a tua empresa, de aprender técnicas de vendas, de entender de pessoas e muito, muito, muito mais. Né? Isso é o que as pessoas não veem, isso é o que as pessoas muitas vezes não se dão conta. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui dois conceitos que eu acho muito interessantes. O primeiro conceito é o conceito de empreender. Olha só o que o dicionário.com ele traz. Empreender. Empreender é conseguir ou tentar fazer algo muito difícil. Tentar. Empreender um trabalho excessivamente perigoso. Colocar em desenvolvimento ou execução, realizar, empreender tarefas e empreender passeios. Ele traz essa definição. E quem é o empreendedor para o dicionário? Indivíduo que possui capacidade para idealizar projetos, negócios ou atividades. Pessoa que empreende, que decide fazer algo difícil ou trabalhoso. Que tem capacidade para empreender, para fazer algo difícil. Olha quantas vezes aparece a palavra difícil na definição de empreender e de empreendedor para o dicionário.com. Alguém disse que seria fácil? Precisa ser fácil? Eu costumo falar que não precisa ser fácil, mas precisa pelo menos estar alinhado com o teu propósito de vida, precisa pelo menos estar alinhado com os teus valores, senão não vai fazer sentido empreender. Porque tá aqui, gente, ninguém disse que é fácil. Quando eu penso naquele iceberg, aquela imagem muito bonita que talvez vocês já tenham visto, né, no Instagram da vida, enfim, que traz lá bonitinho tudo que a gente não vê dentro do empreendedorismo, e na prática é exatamente isso. Quantas e quantas vezes você se vê solitária empreendendo? E aí, quem já trabalhou dentro de uma empresa, né? O quanto tinha, talvez, um contágio social mais forte dentro da empresa, uma motivação entre as pessoas dentro da empresa, uma troca diferente dentro de uma empresa. E aí, quando eu decido empreender, eu vejo esse mundo um pouco mais difícil. Não trazendo que o CLT é fácil, tá? Mas trazendo aqui a definição do que é empreender e do que é o empreendedor. E aí, será que você possui essa capacidade para idealizar projetos, negócios, atividades? Você decidiu fazer algo difícil, contribuir com o mundo, com aquilo que ele realmente precisa? Então, é isso que eu falo quando eu falo de propósito, quando eu falo de valor, é entender que eu vou contribuir. Empreender é igual servir, é igual contribuir, e, claro, dar e receber. Quanto mais eu dou, mais eu recebo por isso. Mas não vai ser sempre fácil dar. Na verdade, vai ser, na maioria das vezes, muito desafiador dar, e vai exigir de mim trabalhar muito bem o meu mindset de crescimento, certo? Então, não precisa ser fácil, basta estar alinhado com o seu propósito. E aqui eu quero falar com vocês sobre a aula de sábado, né? No sábado, eu pedi para que vocês fizessem uma atividade para trazer hoje, né? Que a gente iria realizar hoje. Que atividade era essa? Eu pedi para que vocês escrevessem os sonhos de vocês no papel. Os sonhos que vocês querem realizar ainda em 2021. Principalmente aqueles sonhos de carreira,
talvez um sonho de um lucro X, talvez um faturamento X, talvez um número de clientes, talvez abrir a tua empresa. Sei lá qual é o seu sonho hoje, o que que você vislumbra, mas eu pedi para colocar no papel os sonhos. Então, se vocês fizeram, olhem aí, revisem. Quem não fez, traz essa reflexão agora. O que eu quero para minha carreira nos próximos 3 meses? O que eu quero para minha carreira nos próximos 6? E assim vai, né? Até o final do ano, o que é que eu quero realizar? Pelo menos aí uma coisa que você quer realizar, um sonho. Talvez seja adquirir algum bem, aquilo que você quer alcançar. E aí, quero perguntar para vocês o seguinte: quantas vezes talvez você já sonhou, você já idealizou, você já quis algo e isso não aconteceu? Nós estamos já terminando maio, né? 5 meses do ano de 2021. O que é aquilo que você tinha planejado para esse ano de 2021, que agora chegamos em maio? E quando você olha para trás, talvez você vê que nem tudo foi realizado como você gostaria. Talvez você percebe que se você tivesse trabalhado um pouco mais quem você é, a tua gestão de tempo, a tua produtividade, você poderia ter ido muito mais longe, crescido muito mais, de forma muito mais rápida, acelerada. E alguma coisa te fez paralisar no meio desse caminho. Então, eu quero trazer o seguinte: vamos trabalhar aqui, deixa eu ver se está aqui, nós vamos falar hoje sobre metas. E para a gente traçar metas, a primeira coisa é o sonhar. Então, antes de eu pensar em traçar metas para o meu futuro, eu preciso ao menos me permitir sonhar no dia de hoje. O que é aquilo que eu quero quando eu não penso no como? Não vamos pensar no como, mas aquilo que eu quero viver em 2021. Qual é o teu sonho? O que é aquilo que você gostaria muito de realizar? Aquilo que te daria uma sensação de superação, de felicidade? Aquilo que seria uau na tua vida? Que seria muito, muito, muito bom. Que talvez hoje possa parecer distante, possa parecer difícil para você. E aí, gente, para nós falarmos sobre metas hoje, eu vou trazer aqui, parar de compartilhar um pouquinho, este livro. Eu quero trazer essa reflexão, né? Quem foi minha coach já leu, sabe que esse é um livro fantástico, é um dos livros que eu mais gosto quando a gente fala em produtividade. Primeiro porque, diferente de muitos outros livros, ele é um livro muito simples para falar de produtividade, né? Tem uma linguagem muito fácil e traz muitos, muitos insights, né? E aí eu quero falar sobre isso quando a gente fala sobre sonhos. Então, vocês devem ter colocado aí, elencado alguns sonhos para esse ano de 2021. Mas hoje eu quero ensinar vocês a traçar uma meta neurologicamente correta. E para a gente traçar essa meta neurologicamente correta, eu quero que você olhe para esses sonhos e pense aí: qual é a única coisa, qual é a única meta que, se eu realizar, vai fazer com que toda a minha vida fique mais fácil? O que é aquilo que, se eu realizar nesse ano de 2021, vai fazer com que tudo fique muito mais fácil? E aí coloquem, né, em números, talvez um lucro tal no mês de junho, no mês de julho, no mês de agosto, dezembro, enfim, aquilo que vocês vislumbram, né? Agenda lotada, uma palestra, o que é que você quer realizar? Coloque aí a sua única coisa. Entre esses sonhos, qual é a única coisa? Uma coisa apenas. Que, se você realizar, todo o resto vai ficar mais fácil. A única coisa. Deixa eu voltar aqui para compartilhar. E aqui eu trago, então, como que nós vamos trabalhar essa única coisa e como que nós vamos traçar essa meta SMART. Olhando para essa única coisa que você anotou aí no papel. Meta SMART, o que é isso? Meta SMART é meta inteligente, é uma meta que o teu cérebro ele vai entender e ele vai trabalhar, ele vai colocar energia para realizar.
Por que meta smart? Por que não só meta? Porque meta, dependendo da forma como você faz, não deixa de ser meta, mas não tem todos os critérios que precisa para realmente aquilo acontecer. Então, Meta Smart é o nome de uma metodologia que estabelece critérios para a definição das metas. E quais são esses critérios? A meta ela precisa ser específica, ela precisa trazer o máximo de detalhes, ela precisa talvez trazer o local onde isso vai acontecer. Se não na escrita, quando você faz o exercício de visualização, de desenhar a tua meta, isso precisa estar lá. Ela precisa estar de forma muito, muito, muito específica. Ela precisa ser positiva. O que é uma meta positiva, né? É colocar sempre aquilo que você quer e não aquilo que você não quer. Por exemplo, eu quero ser autoridade na minha região em dezembro de 2021. Eu quero ter a melhor loja deste produto até agosto de 2021. Trazer o que eu quero e não o que eu não quero. Por exemplo, eu não quero ficar em terceiro lugar como a loja mais grande da região. Não, eu tenho que trazer exatamente, pontualmente, aquilo que eu quero alcançar. E ela precisa ser desafiadora, então tem que ser uma meta que vai me tirar da zona de conforto. Né? Eu sempre falo, por exemplo, quando a gente pensa numa meta financeira ou numa meta, vamos dar um exemplo bem casual de saúde, por exemplo. Eu quero emagrecer 1 quilo até outubro de 2021. Essa meta ela é desafiadora? Para mim, não. Então, essa meta não faz sentido, porque eu vou começar a trabalhar nela lá quando eu estiver lá em setembro. Quando eu estiver no final de setembro, eu posso trabalhar ela que eu vou alcançar esse menos 1 quilo. Então, ela tem que me desafiar. Tem que ser algo que eu vou todos os dias acordar para realizar. Ela tem que estar no meu controle. Então, não pode ser uma meta para outra pessoa. Por exemplo, eu quero que o meu marido venha trabalhar comigo para fazer. Não. Tem que ser uma meta que está no teu controle. É uma realização que só depende de você. Se outra pessoa vir para agregar, ok, mas essa meta ela precisa estar no teu controle. E ela precisa ser ecológica, ou seja, ela faz bem para você e faz bem para as pessoas que você ama. Então, pegue essa única coisa, esse sonho aí que você escreveu, e vamos escrever ele usando essas categorias. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos, olha só. Alguns exemplos bem gerais, tá? Primeiro, eu quero agenda lotada com 10 clientes semanais, cobrando R$360 por sessão em 30 de junho de 2021. Eu quero lucrar R$10.000 em junho de 2021 com sessões individuais e treinamentos. Eu quero vender tantos produtos, né? Tantos 1.000 produtos, centenas de produtos, enfim, dezenas de produtos em setembro de 2021. E aí pode especificar ainda mais. Eu não trouxe muito especificado aqui, porque eu não sei exatamente qual é a sua meta. Mas coloca aí no papel, se atentando para esses 5 critérios.
Escreveram, gente. Eu já escrevi. Perfeito. Espera mais um minutinho. Pamela escreveu. Deixou ela bem neurologicamente correta. Perfeito. Vanessa, Janine. Perfeito, gente. E aí, o que eu faço depois de eu ter a minha única coisa e de eu traçar uma meta, né? O próximo passo é traçar o meu plano de ação. É o passo a passo de o que eu vou fazer para chegar na meta. Então, percebam que, primeiro, eu parto de um sonho. Segundo, eu me questiono qual é a única coisa dentro de tudo isso que eu sonho, dentro de tudo isso que eu quero viver em 2021. Qual é a única coisa, o projeto maior, que se eu me dedicar e que se ele me der resultados, vai me trazer mais satisfação e vai fazer com que outras coisas fiquem mais fáceis de serem realizadas? Qual é a tua única coisa? E aí, entendendo qual é a sua única coisa, traz uma meta bem específica, positiva, desafiadora no teu controle e ecológica, preenchendo esses 5 critérios. Após fazer isso, se traça o plano de ação. E aí, dentro do coaching, hoje eu não vou entrar aqui em plano de ação, mas dentro do coaching, a gente trabalha com pontualidade aí, o que é um plano de ação, como traçar um plano de ação, como fazer para chegar, para atingir a sua meta que você traçou de forma inteligente. Então, existe um passo a passo. E aí, você pode trazer o questionamento desse livro, que é a única coisa, pode trazer sempre para a tua vida. Qual é a única coisa? Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer para alcançar essa meta? Qual é a única coisa que eu vou me dedicar agora para alcançar essa meta? E aí, feito essa única coisa, se questiona novamente: e agora? Qual é a única coisa que eu preciso fazer para alcançar essa meta? Sempre trazendo esse questionamento. Por quê? Porque nesse livro A Única Coisa, o autor ele fala muito sobre isso. Nem tudo tem o mesmo peso, nem tudo tem o grau de importância igual. Tem coisas que são mais importantes, tem coisas que são prioridades. Não iguale todas as tuas atividades. Qual é aquela coisa mais importante que você vai começar fazendo e que vai te dar algum resultado inicial? E aí depois, qual é a segunda coisa? E depois, ok? E aí vou trazer aqui para vocês como alcançar minhas metas, como mudar a minha mentalidade, como trabalhar a minha autorresponsabilidade na prática, trabalhar um mindset de crescimento na prática, alcançar mais resultados, ter sucesso dentro do empreendedorismo, construir uma carreira com propósito, alavancar os meus resultados, ter mais clientes, me sentir mais realizada. Como? Então, aqui existe um ciclo de mudanças, que é exatamente o que acontece dentro das mentorias, do coaching grupo, do coaching individual. Esse ciclo de mudanças ele acontece da seguinte forma, a partir de 3 principais palavras. A primeira delas é o foco. Eu entender exatamente aonde eu quero chegar. Para onde eu estou indo? Todos os dias, quando eu acordo de manhã, vou para o trabalho, faço contato com clientes, atendo meus clientes, planejo as minhas palestras ou planejo os meus próximos atendimentos, os produtos, os serviços que eu vou vender. Para onde eu estou indo? Para onde eu estou colocando toda a minha energia? Isso é foco, é entender para onde eu estou indo. E aí, quando você se coloca em foco, você entende que vai ser necessário dizer não para muita coisa, e esse não muitas vezes vai ser para aquilo que nesse momento te traria um prazer imediato, mas que nesse momento você não pode fazer porque não faz parte da tua jornada, não faz parte do teu plano de ação, não vai te levar para onde você quer chegar. E aí, em segundo lugar, imersão. Para você mudar, você precisa imergir num processo. Entenda que se você quiser, por exemplo, eu quero aprender um novo idioma, você pode ficar 12 meses aprendendo o idioma inglês. Agora, se você imergir,
Se você for, por exemplo, viajar para o Canadá, viajar para os Estados Unidos, durante 60 dias, estudar, trabalhar, fazer contato com outras pessoas, você aprende o inglês. Você se torna fluente em inglês. Por quê? Porque simplesmente você imergiu, você não fez daquilo mais uma coisa. Você deu foco naquilo. Você mergulhou de cabeça naquilo. E aí, em pouco tempo, você tem grandes resultados. Isso é imersão. Isso é imersão. Então, pensa, qual é o resultado que eu quero ter que eu não tenho hoje? O que eu preciso fazer? Para que eu preciso dizer não? Quais são as minhas distrações? O que é aquilo que está me tirando do foco? Segundo, de que forma eu posso imergir? Em que grupo? Através de que contágio? Como que eu vou fazer parte de um processo de imersão para ter resultados mais rápidos, mais rápidos? E por fim, agenda programada. Agenda programada é sim um recurso que pessoas de sucesso utilizam. Agenda programada é entender que você não tem tempo a perder. Nenhum de nós, nenhuma de nós tem tempo a perder. E por isso a gente precisa ter uma agenda onde eu coloco sim minhas atividades de trabalho, mas onde eu, sobretudo, trabalho quem eu sou, trabalho a minha marca, o meu posicionamento, a minha mentalidade. E como que eu trabalho isso dentro do coaching? Através de indicações de livro certo, de curso certo, de vídeo certo, de atividade certa, de rotineiros certos. Isso é uma agenda programada. E isso acontece dentro de um processo de imersão. Quem faz o processo de coaching, tanto individual quanto em grupo, sabe o quanto é um processo profundo, o quanto você realmente emerge, o quanto você precisa dedicar a tua atenção, a tua energia para aquilo. E por isso que os resultados aparecem num curto espaço de tempo, porque você emerge. E quanto mais você emerge, mais resultados você tem. Quanto menos você se coloca durante o processo ali, mergulha no processo, menos resultados você terá. Existe um preço, né, a pagar pelo foco, pela imersão, pela agenda programada, que é fazer o que precisa ser feito todos os dias, e existe um preço a pagar por não fazer, que é o preço da zona de conforto, que é o preço da mediocridade, que é o preço de ser uma profissional mais ou menos e se contentar com esse mais ou menos. Então, existem esses dois preços. E dentro do processo de coaching, claro, a gente sempre trabalha com o preço, que é o preço da realização, o preço da prosperidade, o preço da satisfação pessoal, o preço do sucesso, que é viver foco, imersão e agenda programada.